Para falar mais sobre avanços e recuos nesse aguardado acordo de paz e também sobre o ataque à Rússia, eu converso agora com o nosso comentarista Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Você tem dito aqui, conta aqui para a gente, né, que bombardeios e um acordo de paz não combinam, né? Exatamente. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. Negociar num clima de bombardeio sem um cessar-fogo é muito difícil. E isso a gente tem presenciado nessas negociações, eu diria até muito tortuosas, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, houve alguns fatos novos, interessantes. Por exemplo, pela primeira vez a Ucrânia consegue bombardear a Rússia. E ela bombardeou, como já mencionou o VT, justamente um depósito de petróleo, que é mais do que isso. Na verdade, ele é um centro logístico que abastecia os tanques e todos os veículos russos, né? E aí o que aconteceu depois disso, Paulo? O porta-voz do Kremlin anunciou, que é justamente o Dmitry Peskov, ele anunciou que as negociações poderiam ser prejudicadas em função desse ataque da Ucrânia à Rússia, né, aos depósitos de petróleo. Por outro lado, mais recentemente, agora, o ministro das Relações Exteriores, que é uma pessoa extremamente experiente em negociações, que é o Sergei Lavrov, que está em visita à Índia, ele declarou que houve avanços, sim, nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia e, em particular, na área de Donbas, ou seja, aquela área que nós sabemos que a Rússia... Essa área aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Donbas é aqui, onde ficam Luhansk e Donetsk. Exatamente. Essa região leste, que é a região separatista, não é isso? E ele mencionou que houve avanços nessa questão. Então, o que aconteceu? Provavelmente, a Ucrânia já está aceitando que essas áreas terão um status diferenciado. Não sabemos ainda qual, talvez uma região autônoma, uma região com território especial, seja pertencendo à Rússia, seja à Ucrânia, não importa, mas certamente eles terão muita autonomia, que é o objetivo principal da Rússia. E as outras questões já estão sendo mais ou menos, como diz o mercado, né, precificadas, né, já estão sendo mais ou menos aceitas. Por exemplo, está claro que a Ucrânia se auto-impedirá de se filiar à OTAN, isso já não há mais dúvida sobre isso, e também cada vez mais progride aquela ideia da neutralidade, que a Ucrânia não poderá fazer parte de nenhum pacto militar, exceto aquele acordo que nós mencionamos, que não chegará a ser exatamente um pacto militar, mas será um acordo de apoio, né? Será um acordo para garantir a defesa da Ucrânia. A gente segue falando aí de acordo de paz, professor, a gente incluiu aqui no mapa hoje a Turquia, aqui embaixo, né, do Mar Negro, os países ali que fazem fronteira com a Ucrânia, a Rússia aqui à direita. A Turquia tem um papel importante, pelo menos ganhou um papel importante, né, um protagonismo nesse acordo aí de negociações de paz. Houve uma rodada terça-feira, outra rodada prevista para amanhã. Isso. A gente fica num vai e vem nesse acordo de negociações. Eu achei que não tinha andado. Você disse aí que houve alguns avanços. Há expectativa para amanhã? Não, veja bem, é que eu sempre digo, né? Um acordo de paz como esse é uma longa caminhada, tá certo? As visões são distintas, né, entre os dois países, né? A Ucrânia, desde o início, pediu um cessar-fogo para continuar as negociações, já a Rússia dizendo que o cessar-fogo só viria depois que as condições mínimas que ela colocou na mesa fossem atendidas, mas o fato é que as coisas estão acontecendo. A Rússia prometeu que reduziria os ataques a Kiev, né, a capital, no entanto os bombardeios continuam. Por outro lado, a Ucrânia conseguiu retomar 2 cidades que estavam sob controle russo, então poderemos deduzir que houve uma certa, vamos dizer assim, uma certa concessão da Rússia, até porque são muitos objetivos militares e estratégicos ao mesmo tempo, né, Paulo? Então, a Rússia tem que se concentrar em alguns deles. Aparentemente, as negociações estão ganhando espaço, mas a questão do cessar-fogo ainda está suspensa, a questão dos próprios corredores humanitários está deixando a desejar, o que demonstraria, né, boa-fé e disposição de negociar, mas nem tudo está parado. Em termos de negociações, o importante é não parar. É que nem andar de bicicleta. Você não pode parar, ou seja, as negociações têm que continuar, mesmo quando parece que não há nenhuma esperança, para que lá na frente possa haver um acordo mínimo, por mais simples, né, que seja, para garantir pelo menos um cessar-fogo. E, professor, na segunda a gente comenta, então, esse acordo, essa tentativa, né, de acordo amanhã. Bom fim de semana. Igualmente, bom fim de semana.